50 anos depois, capítulo 7, nas festas de Adriano, parte C. Nestório e Ciro confundiam-se naquele pequeno grupo de seres desfigurados pelos mais duros castigos corporais. Ambos estavam esqueléticos e quase irreconhecíveis. Apenas Euvídio e sua mulher, extremamente compungidos em face do suplício infamante, notaram a presença dos seus antigos libertos entre os mártires, fazendo o possível por esconder o mal-estar que a cena cruel lhes causava. Os condenados, com exceção de 7 mulheres que se trajavam de indúzium, estavam quase nus, munidos somente de uma tanga que lhes cobria a cintura até os rins. Cada qual foi colocado a um poste diferente, enquanto 30 atletas negros da Numídia e da Mauritânia compareciam na arena ao som das harpas que se casavam estranhamente com os gritos da plebe. Havia muito que Roma não presenciava aquelas cenas, dado o caráter morigerado e tolerante de Adriano, que sempre fizera o possível por evitar os atritos religiosos, vendo-se então um espetáculo espantoso. Enquanto os gigantes africanos preparavam os arcos, ajustando-lhe flechas envenenadas, os mártires do cristianismo começaram a entoar um cântico dulçoroso. Ninguém poderia definir aquelas notas saturadas de angústia e de esperança. Debalde, as autoridades do anfiteatro mandaram intensificar o ruído dos atabaques e os sons estrídulos das flautas e alaúdes, a fim de abafar as vozes intraduzíveis do hino cristão. A harmonia daqueles versos resignados e tristes elevava-se sempre, destacando-se de todos os ruídos na sua majestosa melancolia. Nestório e Ciro também cantavam, dirigindo os olhos para o céu, onde o sol dourava as derradeiras nuvens crepusculares. As primeiras setas foram atiradas ao peito dos mártires com singular mestria, abrindo-lhes rosas de sangue que se transformavam imediatamente em grossos filetes de sofrimento e morte. Mas o cântico prosseguia, como um arpejo angustiado que se estendia pela terra obscura e dolorosa. Na sua melodia misturavam-se indistintamente a saudade e a esperança, as alegrias do céu e os desenganos do mundo, como se aquele punhado de seres desamparados fosse um bando de cotovias apunhaladas, liberando-se nas atmosferas da terra a caminho do paraíso. Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o Calvário, de dor, de angústia, de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede e o tormento, mas sob o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar, pois ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro viemos a ti esperar. Dá, Senhor, que nos passamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. O júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos de tua doutrina santa, protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino,
Toda dor se transfigura, toda lágrima é ventura, o bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Outras estrofes elevaram-se ao céu como soluços de resignação e de esperança. Com o peito crivado de setas que lhes exauriam o coração e contemplando o cadáver do filho que expirara antes dele, dada a sua fraqueza orgânica, Nestório sentiu que um turbilhão de lembranças indefiníveis lhe afloravam ao pensamento já vacilante, confuso nas vascas da agonia. Com os olhos sem brilho pelas ânsias da morte arrebatando-lhe as forças, percebeu a multidão que os apupava, escutando-lhe ainda os alaridos animalescos. Fitou a tribuna imperial, onde certo estariam quantos lhe haviam merecido afeição pura e sincera. Mas dentro de emoções intraduzíveis, viu-se também nas suas recordações confusas, na tribuna de honra, com a toga de senador, enfeitado de púrpura, coroado de rosas. Aplaudia também ele a matança de cristãos, que sem os postes do suplício, nem flechas envenenadas a lhe transpassarem o peito, eram devorados por feras hediondas e insaciáveis. Desejou andar, mover-se, porém ao mesmo tempo sentia-se ajoelhado junto de um lago extenso, diante de Jesus Nazareno, cujo olhar doce e profundo lhe penetrava os recônditos do coração. Genuflexo, estendia as mãos para o Mestre Divino, implorando amparo e misericórdia. Lágrimas ardentes queimavam-lhe as faces, descarnadas e tristes. Aos seus olhos moribundos, as turbas furiosas do circo haviam desaparecido. Foi quando um vulto de anjo ou de mulher caminhou para ele, estendendo-lhe as mãos carinhosas e translúcidas. O mensageiro do céu ajoelhara-se junto do corpo ensanguentado e afagou-lhe os cabelos, beijando-o suavemente. O antigo escravo experimentou a carícia daquele ósculo divino, e seu espírito cansado e enfraquecido adormeceu de leve como se fora uma criança. Em toda a arena vibraram radiações invisíveis dos mais elevados planos da espiritualidade. Seres abnegados e resplandecentes estendiam fraternalmente os braços para os companheiros que abandonavam o invólucro perecível nos testemunhos da fé, pela injúria e pelo sofrimento. Daí a minutos, enquanto os serviçais do anfiteatro retiravam dos postes de martírio os despojos sangrentos, aos gritos de aplausos da turba ensandecida, Elvídio Lúcio, na tribuna de honra, apertava nervosamente as mãos da esposa, dando-lhe a entender as comoções inexplicáveis que lhe vagavam no íntimo, enquanto ela, obrigada a manter as atitudes protocolares, cravava no companheiro os olhos molhados. Mas, no palácio do Aventino, naquela tarde límpida e serena, o espetáculo fora talvez mais comovente pela sua majestade dolorida e silenciosa. Recolhidos a uma sala de repouso, Quinéio Lúcio e a neta observavam todos os movimentos externos das festividades adrianinas, reparando que a onda de povo se represara no circo para os derradeiros números do programa. Ao empalecer do céu romano, a jovem buscou o fragmento de pergaminho em que Ciro escrevera as 8º rimadas do último hino, exclamando para o velhinho suavemente: Avô,
A esta hora, Nestório e Ciro devem estar caminhando para o sacrifício. Acreditas, vovô, que os nossos amados podem voltar do céu para nos suavizar o destino? Como não, minha filha? Pois se Jesus prometeu vir ao encontro de quantos se reúnam neste mundo em seu nome, como não permitirá voltarem seus mensageiros que nos amam já desta vida? Célia ergueu para o ancião os grandes olhos tristes, iluminados por uma candidez maravilhosa. Em seguida, levantou-se muito serena, dirigindo-se à larga janela que dava para o Tibre, cujas águas refletiam os matizes da hora crepuscular. Fixando o pergaminho, leu todo o conteúdo, silenciosamente, cantando depois em voz quase imperceptível todos os versos do hino cristão e detendo-se de modo particular na última estrofe, relendo-a com uma lágrima e procurando adivinhar nela o pensamento do seu eleito. O venerando patrício ouvia-lhe a voz terna, como se escutasse uma ave em plume, abandonada e só, entre os invernos do mundo, sem poder exteriorizar as emoções que lhe assaltaram o íntimo dolorido. As mais tristes meditações provocavam-lhe o cérebro, sentia o coração bater acelerado num ritmo assustador. De alma confrangida, observava a neta que se voltava agora para o céu, como se buscasse entre as nuvens do azul vespertino o coração que idolatrava. Alguns minutos rolaram, longos e penosos para o seu pensamento exausto e magoado. Em dado instante, quando o firmamento já havia de todo desmaiado, a jovem fixou no alto com mais atenção os olhos ternos e profundos, como se estivesse vislumbrando alguma visão que a extasiasse. Parecia abstraída de todas as sensações do mundo exterior, de todos os objetos que a rodeavam, figurando-se não perceber a presença do próprio avô, que lhe acompanhava o êxtase comovidamente. Decorridos instantes, todavia, os braços moviam-se de novo, como se as expressões que lhe eram características retomassem o curso da realidade da vida. É verdade, suspirou Quinéio Lúcio num quase murmúrio. Vovô, disse então com uma palidez divina a lhe brilhar nos olhos. Vi um bando de pombas alvas no céu, como se houvessem saído do circo do martírio. Sim, filha, respondeu Quinéio Lúcio, angustiado, depois de levantar-se para contemplar o azul sereno. Devem ser as almas dos mártires, remontando a Jerusalém celeste. Profundo silêncio fizera-se entre ambos. A ansiedade de seus corações, na grandeza melancólica do momento, falava mais que todas as palavras. Célia, porém, rompeu aquela divina quietude, interrogando. Vovô, já leste o Sermão da Montanha em que Jesus abençoa todos os que sofrem? Sim, respondeu o ancião amargurado. Certamente, retornou a jovem com a sua inocência carinhosa e desvelada. Jesus preferiu que eu ficasse no mundo sem o amor de Ciro, a sofrer o sacrifício da separação e da saudade, a fim de me salvar um dia para o céu, onde se reúnem todos os seus bem-aventurados. Quinéio Lúcio sentiu profundamente a doce resignação daquelas palavras. Desejou responder, exortando-a à sublime perseverança daquele sacrifício. Mas tinha o velho o peito sufocado. Atraiu, contudo, a neta de encontro ao coração, beijando-lhe a fronte enternecidamente. Seus cabelos brancos misturavam-se com a farta cabeleira jovem, como se a sua velhice veneranda
fosse uma noite estrelada osculando uma aurora. Ao longe, ouviam-se ainda as últimas algazarras do povo, mas o firmamento de Roma tocara-se de beleza sublimada e misteriosa. A imensa tranquilidade do crepúsculo parecia povoar-se de sagrados apelos do infinito. Então, os dois, fitando o Tibre e o céu, em prece silenciosa, começaram a chorar. Fim da primeira parte.